noite, é um prazer ter vocês aqui. Essa é a Biblioteca Humana. A gente fez na semana passada um quadro desse aqui, espetacular. Biblioteca Humana por quê? Porque a gente traz as pessoas que vão contar a história da vida deles. A gente vai ler o livro deles. E isso é extremamente interessante para nós. Essa metodologia, ela é usada na Europa, na Dinamarca, e tem um sucesso muito grande isso, onde as pessoas se reúnem, conta-se a história de cada um, né? E a gente se delicia com essa história como se nós estivéssemos lendo um livro. E nós estamos dentro da biblioteca do Centro de Referência do Queijo. Eu gostaria de convidar para vir aqui a Márcia. Por favor, Márcia. Convidar também o Eduardo Collier e a Beatriz, que são os produtores de queijo. A Márcia representa, eu digo muito aqui no Centro de Referência, que o queijo é a expressão da mineiridade, não é? E a Márcia é a expressão da cozinha mineira, não é? Ela, como chefiando o restaurante Dona Lucinha, que todo mundo deve conhecer, a gente sabe do trabalho dela e da importância dela dentro da nossa gastronomia, né? Para a gente aqui do Centro de Referência é um prazer receber a Márcia aqui. Ela já nos auxiliou aqui nos nossos cursos, né, do nhaque aqui, da gastronomia. E do mesmo modo receber Eduardo, que eu já tenho uma amizade de longa data com ele, da produção do queijo, e Beatriz também. E por coincidência que hoje viemos a saber, a gente não sabia antes, que eles também são amigos entre eles. Então isso vai fazer com que nossa Biblioteca Humana hoje seja rica, né, com a história de cada um. Então assim, a gente vai começar essa Biblioteca Humana, essa história da vida de cada um, a partir... Você tá? A partir da história da Márcia. A gente que convive no queijo, né, no meu caso, eu convivo muito no Cerro. E o Cerro tem uma história grande, né, da família da Márcia. Então, assim, para mim é um prazer muito grande, eu conheço essa história desde lá do Cerro. E vai ser um prazer muito grande a gente ouvir a sua história através de você, tá bom? É a honra desse convite, né? A experiência de me fazer livro é muito curiosa. E eu acho que vai além do livro, porque o livro é você e o conceito, e a ideia, e a história. Aqui a gente tem o calor humano, o olhar, né? Então é uma experiência, eu acho que rica de fato, que ela humaniza, amplia a experiência. Acho que esse é o desejo, a concepção desse projeto deve ser isso mesmo, né? Que a experiência se amplie, né? Se derrame. Então eu estou aqui comovida, mas assim, eu só estou aqui porque eu carrego um legado. Então eu não estou aqui porque eu sou Márcia, eu tenho muita consciência disso. Eu estou aqui porque eu sou filha da mãe. Eu sempre brinco com isso. Então Dona Lucinha é uma personagem mesmo, né? Assim como, né, é mencionado aqui, eu acho que é um reconhecimento amplo assim do legado dela, né? É um legado inegável, né? Reconhecido, e isso é uma surpresa para mim, porque cada vez parece que ele cresce. Quando a pessoa de fato deixa uma marca no mundo, na história do mundo, ela nem se apaga e nem retrocede, ela se amplia. Então, de fato, é uma comprovação de que a mamãe fez um diferencial. E por que, como que começa a história dela? Eu gosto de mencionar, porque a história é como toda mulher mineira. Ela perguntava a ela, como você aprendeu a cozinhar? Ela fala, na barriga da minha mãe. Porque ela fala, a mulher mineira sempre esteve próxima ao fogão. A gente tem um elo muito forte com a nossa cozinha, né? Mas ela, a Dona Lucinha, que marcou tanto a história da cozinha mineira, a trajetória dela começa de um modo muito bonito. Ela como professora de escola rural. Então, isso nos remete ao mundo rural, ao mundo que depois que é tão rico na gastronomia, sobretudo agora com a linguagem, com a presença dessa riqueza que é o queijo de Minas, né? Que está prestes a ganhar
um título de patrimônio universal. Né? Mas a mamãe, então, se casa, nós somos de fazenda, ela também, mas a gente vai à cidade para estudar. E a mamãe fez professora de primária, e volta para a fazenda depois que se casa e é professora de escola rural. E ela via que as crianças não tinham merenda, não havia merenda escolar. Nós estamos falando de 70 anos, tem um vão de tempo aí, de 70 anos do que eu estou narrando aqui. Agora eu narro isso com muito prazer, porque mostra o sentido empreendedor e humano da mamãe e também a visão que ela tinha de olhar muito além do tempo dela. Ela observava as crianças que não tinham merenda escolar. Então, eles traziam alguma coisa para comer e escondiam no mato. O que eles traziam para comer? Batata doce, cará, banana da terra assada no burralho. É o que eles tinham. Mas eles tinham vergonha disso, certamente enrolado em banana de folha de bananeira. E a mamãe, atenta ao comportamento das crianças, percebia que eles tinham vergonha do que traziam. Então, ela faz uma coisa extremamente ousada assim, para a época, ela chama os pais das crianças para uma reunião escolar. Você já viu, você já imaginou fazer uma reunião escolar? Naquela época, aí são vaqueiros, agricultores, nossa região é toda pecuária, grande parte deles, de fato, vaqueiros. E muito pobres, carentes realmente, moravam distantes, às vezes descalço. E ela falou, olha, ninguém aprende com fome. Nosso tema aqui está muito focado no alimento, inclusive a gente está em um ambiente que tem uma escola de gastronomia, né? Ninguém aprende com fome. Então, eu queria a ajuda de vocês para fazer uma merenda escolar. Eles falaram, dona Lucinha, mas nós somos pobres, como assim? Ela falou, se amanhã eu te pedir, amanhã, você trazer um punhado de canjiquinha, o seu filho, um punhado de fubá, depois de amanhã, e depois uma mandioca. Então, como que ela fazia? Ela fazia uma merenda compartilhada com as crianças. O dia do fubá, todo mundo trazia um punhado de fubá, os alunos. Ela trazia um queijo e fazia fubá suado. No dia da canjiquinha, ela levava costelinha e as crianças traziam um punhado de canjiquinha. No dia da mandioca, ela levava uma rapadura e fazia mandioca com melado, e por aí ia. E aí ela parava a escola, no momento, para preparar junto com as crianças a merenda, comiam juntos. Quer dizer, isso já mostra essa dimensão que eu estou dizendo para vocês, de uma pessoa focada no alimento, focada na humanidade, porque ela não quis constranger a eles, para tirar do mato e colocar sobre a mesa aquilo que ela, naquela época, falava, que eu acho até mostra a inteligência emocional dela. A nossa cultura alimentar está escondida no mato, né? Então, a mamãe começa assim e, a partir daí, ela vai se dedicando à defesa do nosso patrimônio alimentar, da nossa cultura alimentar, e foi, de fato, defendendo, protegendo, propagando, fazendo festivais. Durante 2 décadas, ela fez festival de gastronomia fora de Minas, na década de 70 e de 80, e nos anos 90 ela inaugurou um restaurante com o nome Dona Lucinha. E aí tem um fato na vida dela que eu acho que é uma vida muito ampla, muito rica, mas assim, algumas coisas que eu posso pontuar, entre elas um projeto que ela inaugurou. Logo que ela inaugurou a casa, ela tinha um conceito de que a cozinha mineira não pode ser considerada uma cozinha, mas ela é formada por 2 grandes cozinhas, a cozinha da fazenda e a cozinha do tropeiro. São 2 tendências alimentares grandes, porque isso nos leva também ao ciclo do ouro, rapidinho, só para dar esse cenário. Por que essa cozinha teria essas 2 divisões? Porque toda a ambição da coroa sempre foi encontrar minério. Quando tem o anúncio do minério, onde que está esse minério? Muito longe do litoral, um lugar montanhoso. Então, as tropas eram muito necessárias para abastecer as minas, para escoar o minério. Então, tem esse vai e vem. E isso criou uma necessidade alimentar para essas tropas. Então, como que era essa comida do tropeiro? Uma comida seca, onde a base era a farinha.
O fogão era um fogão dobrável, de ferro. Então, tem uma porção de detalhes que o tempo não cabe falar isso, então eu tenho que sintetizar. Já a cozinha da fazenda é uma cozinha que você tem à mão galinheiro, quintais, pomar, futuramente um quarto de queijo. Então, uma cozinha diversa, mais rica. Então, a base, mas tem 2 ingredientes que a gente deve mencionar, que são a alma dessas cozinhas: a farinha da cozinha do tropeiro, a farinha de mandioca, a mandioca, e o milho para a cozinha da fazenda. Quase todos os pratos da cozinha da fazenda são caldosos, por isso a presença do angu. Então, porque dá aquela base dos nossos ensopados, né? Ela percebeu isso, ela percebeu. É um conceito que ela criou. Então, ela já tinha essa busca de compreender culturalmente a cozinha, historicamente, fazia reflexões sobre isso. Então, ela inaugurou assim. Então, ela fez uma coisa de buffet de cozinha mineira, porque ela falava, tem que mostrar isso em modo de festival. A cozinha mineira é rica demais para servir num prato só. Ela inaugurou assim. Até pelos festivais que ela fazia, o modelo era assim. Mas, quando ela via, eram muitas panelas. E aí, na fazenda, não se joga alimento fora. O alimento é muito sagrado. E ela via que aquilo incomodava ela, porque fazia almoço e fazia jantar. Eram 60 pratos. 30 da fazenda e 30 do tropeiro, tudo assim, bonito, sem conservante. Mas a rabada que soltou do osso, o frango que quebrou. Mas ela falou, gente, isso é um alimento que eu posso fazer uma sopa. Então, ela fez uma parceria com a Polícia Militar e com o SENAC e fundou o Instituto Dona Lucinha na barragem Santa Lúcia. Então, esse ponto, particularmente, eu acho que vale mencionar, que aí eu falo diretamente aos alunos que estão aqui, tendo essa oportunidade preciosa para o futuro de vocês, né? Preciosa, vocês são realmente assim, privilegiados e podem fazer disso um futuro completamente diferente do que talvez a vida fosse oferecer, se isso não tivesse acontecendo. Isso aconteceu com os alunos do Instituto Dona Lucinha. Nessa parceria, ela formava ajudantes de cozinha. Então, esses ajudantes de cozinha, assim como vocês, já saíam de lá empregados, porque todo mundo queria, porque o diploma deles estava carimbado pela Polícia Militar, pelo SENAC e pelo Instituto Dona Lucinha. Tinha fila de empreendedores da alimentação aguardando esses alunos, assim como tem para vocês também. E, recentemente, aconteceu no restaurante de um rapaz. Então, isso me ocorreu quando estava contando aqui para o Eduardo, e me ocorreu aqui compartilhar com vocês, que ele chegou ao restaurante e falou, eu preciso falar com você. Faz 5 anos que a mamãe morreu. Ele mora fora do Brasil, então foi uma das primeiras, ficou muitos anos fora, veio e falou, eu preciso falar com você. Se assentou à mesa, pegou na minha mão, e era um rapaz todo alternativo, todo assim, cabelo muito black, muito ousado, assim. E ele falou, olha, se não fosse a Dona Lucinha, ele falou isso chorando, hoje eu poderia ser um criminoso, eu poderia ser um ladrão, eu poderia não estar vivo. Hoje ele trabalha nos melhores restaurantes do Peru, dos estrelados. Ele é procurado, porque aí está, ele teve uma oportunidade, mas ele buscou essa oportunidade e não deixou escapar. E fez dela um trampolim para a vida dele. Então, hoje ele é disputado pelos chefes, porque um chefe sozinho é como uma andorinha, não faz verão. A gente precisa essa parceria, a mão de obra, vocês é que fazem, porque não é impossível que num empreendimento de alimentação o dono e as paredes da casa, isso nos liga, né, Beatriz? Beatriz sempre foi a Dona Lucinha, a casa Dona Lucinha foi administrada por ela, olha que coincidência, anos a fio, mas são paredes, e nós somos portadores de um empreendimento, mas é nessa parceria que ele se faz, né? Então, a mamãe então abriu esse caminho também, assim como aqui abriu para vocês.
A vida de mamãe é muito grande, muito diversa, eu não posso tomar todo o tempo para mim, mas eu tenho que pelo menos falar uma palavrinha sobre mim, de por que eu absorvi tanto essa vida dela e hoje também é tão presente dentro de mim. Minha formação é em história e eu percebi a riqueza do que ela estava fazendo, né? Cuidando do patrimônio alimentar dos mineiros, tinha a ambição de deixar um livro escrito, que é a História da Arte da Cozinha Mineira, por Dona Lucinha, na biblioteca física aqui, não na humana, mas a física também tem aqui. É um livro que está na 6ª edição, eu tenho a honra de ser coautora desse livro, né? História da Arte da Cozinha Mineira, já foi traduzido, inclusive, é um livro de pesquisa assim, que está baseado em 3 pilares, de memória, história, né? A gente faz uma investigação sobre a formação da cozinha mineira e receitas clássicas mineiras, então tem um valor assim grande. E eu, então, por minha formação, eu acho que ela viu em mim essa possibilidade assim de compreender, e eu também compreendo. Acho que foi uma via dupla. Ela via em mim um feeling com o trabalho dela, eu com ela, né? Sou a primeira das filhas, nós somos 11, então vale uma última palavra sobre ela. 11 filhos, nasceu numa cidadezinha do Nordeste de Minas, pequenininha, não teve acesso à academia, não teve acesso a coisas assim que ela pudesse se espelhar, era tudo por conta do entendimento ousado dela como mulher, fazer tudo isso, né? Quando ela quis fazer o restaurante, trazendo cozinha de raiz, angu, chuchu, cará, batata doce, minhas tias falavam, Lucinha, você é doida? Você vai levar angu para Belo Horizonte? Então, ela sofreu, porque era tão... Não se podia pensar que uma cozinha tão rústica, tão simples, pudesse estar na mesa de um restaurante, né? Era a visão de época, mas ela já via na frente, ela via sempre na frente. Então é isso. Eu paro aqui, porque senão eu vou falar muito, e qualquer coisa eu estou aqui para a gente compartilhar mais histórias, tá bom? Muito bem. Lemos as primeiras páginas de um livro aqui, né? Muito bem contada. Mas você fica aí que vai ter mais perguntas depois. Agora a gente vai ouvir aqui o casal de produtores de queijo, né? A gente está com essa proposta que eles venham apresentar também a história da vida deles. Vamos escrever mais algumas páginas desse livro. Boa noite, pessoal. A maioria aqui eu conheço. Achei muito linda a história da Márcia. Eu conheço um pouco, não conhecia tão a fundo assim. Quão importante foi a Dona Lucinha, né? Além do seu tempo, né? Bom, eu comecei a produzir queijo em 2019, mas a partir de Eu já era produtor de leite de fim de semana, que eu falo. Que era o antigo fazendeiro era a pessoa que ganhava dinheiro na roça e vinha gastar na rua. Eu era o contrário, eu ganhava aqui na rua, na cidade, e ia gastar na roça. Então, eu era um produtor de fim de semana. E em 2015, viajando pela canastra, que eu sempre viajava para lá, a passeio, eu já era produtor de leite, eu pensei, por que eu não faço um queijo? Então, me deu esse insight lá e comecei a pesquisar, conversei com um produtor. Ele me disse, olha, eu acho que você não consegue, não. A sua região não tem tradição. Eu conversei com um produtor lá local, ele falou, acho que você não consegue, não. Você tem só o gado, era gado Jersey, sua região não tem tradição. Eu vim com aquilo na cabeça. E, passeando no Mercado Central, eu fui lá numa padaria, bati o olho lá com a Beatriz, tinha um queijo, e no desenho dele de trás, uma vaca Jersey, que era o rebanho que eu tinha. Eu falei, gente, olha aí, dá para eu fazer esse queijo, sim. Uma semana depois, no estado de Minas, saiu o resultado do concurso. A Lúcia,
uma produtora de Tiradentes, ganhou o primeiro lugar. Era esse queijo que eu tinha visto. Falei, está comprovado. Então, eu e Beatriz fomos, na semana seguinte, conhecer a história dela. Um sítio bem pequenininho, a Márcia até comentou, que o Marcos comentou, é um sítio de 1 hectare. Então, tudo era possível que eu estava pensando. E, a partir daí, eu comecei a pesquisar, visitar, frequentar debates sobre queijo, legislação, etc., e fui amadurecendo a ideia. Em 2018, eu resolvi e comecei a construir, já pensando em ter a coisa legal, legalizada. E antes eu esqueci de falar, eu não tinha um legado de alguém da família diretamente produzindo queijo. Mas minha avó, no início do século passado, produziu queijo. E a gente foi criado nas férias na fazenda, que é uma fazenda produtora de leite. Então, eu falo que um pouquinho de leite corre na veia, né? A gente pegou esse vício, que é um vício danado, né? E eu vim com essa ideia, por isso que eu comecei a produzir leite de fim de semana, querendo relembrar os tempos do avô, e isso me jogou lá no queijo. Bom, eu lembro bem também que em 2018, quando eu estava construindo a queijaria, eu fui num festival de queijo e teve um seminário. E lá alguém me mostrou, olha, aquele ali é o Elmer. 30 anos, um professor super especialista, eu fiquei olhando de alto a baixo o Elmer. Eu achava distante, né? E eu achava distante os produtores. Aquilo, para mim, era uma coisa... Um outro mundo. Não era inatingível, tanto é que eu estava correndo atrás. Mas eu fiquei assim... Eu me senti o máximo de estar assistindo palestras, mas não era produtor. Eu só tinha intenção. Né? Em 2019, a queijaria ficou pronta, né? No final de 2018, eu mudei para o sítio, eu larguei o meu trabalho aqui, eu trabalhava na área de TI, e larguei e fui para lá. Vou lembrar um outro fato aqui que envolve 2 pessoas que estão aqui. Em 2018, eu ganhei um presente de um amigo, naquela fase que eu estava pesquisando, um livro chamado Geografia do Queijo Minas Artesanal. Uma história belíssima e completa. Quem me presenteou foi o Roberto, que está ali, e o autor do livro é o Marcos, que está ali atrás. Um livro espetacular. E aí, quando a queijaria ficou pronta, a Beatriz está lembrando aqui, a minha cunhada e Beatriz falaram assim, mas cadê a receita? Como que ele vai fazer esse queijo? A queijaria ficou pronta, ficou bonita, mas cadê a receita disso? A receita do queijo Minas artesanal, ela está até no livro, comparando com receitas de culinária, ela é uma coisa irrisória. É meia página, você tem a receita do queijo. Mas como disse um queijeiro nosso lá, o primeiro queijeiro, Juscelino, o queijo é a receita simples, mais cheia de detalhe que existe. Não, professor, aqui. Então, a receita é muito simples, mas a gente hoje, 5 anos depois, faz um queijo totalmente diferente do que a gente começou, né? Perdão. Então, a minha cunhada perguntava, cadê a receita? A gente começou a fazer. Eu lembrei de um fato aqui também, quando eu pensei em fazer a queijaria em 2015, 4 anos antes, eu falei, gente, eu já fazia queijo frescal, eu vou fazer um queijo, pôr na tábua ali, vou deixar curar. Ele ficou igualzinho àquela roda do carrinho dos Flintstones. Uma rodinha de pedra, sem base nenhuma. Para você ver que é o detalhe, né? Você lê a receita, mas não é aquilo. Você aprende depois, ele é muito cheio de riquezas e detalhes. Até hoje a gente aprende, né? O queijo do inverno é diferente do queijo do verão, mais umidade, mais calor, menos calor. É uma luta diária que a gente vai adaptando, né? Então, eu acho assim, o queijo, eu fiz um sonho meu, eu sinto uma realização minha, mas completada com dezenas de pessoas e várias aqui, né? A Beatriz, as minhas filhas, o Elmer, o Guilherme, o meu genro, os 2 fizeram o projeto da queijaria, então, os funcionários. Então, hoje a gente tem um auxílio de muita gente. Eu sinto, assim, muita gente envolvida. É um sonho meu, mas que só se realizou com muita gente.
E às vezes eu me sinto assim, às vezes eu sou referenciado, alguém, como estou honrado de estar aqui, isso para mim era inalcançável. Porque é muito produtor de queijo, eu falei, gente, será que um dia eu chego lá junto a eles? Né? Então hoje eu sinto um deles produzindo esse queijo. Né? O queijo Minas artesanal é uma história muito interessante, que veio do arquipélago dos Açores, segundo Marcos, mas ele traz uma riqueza muito grande, porque ele chegou em Minas e assentou bem aqui, né? Por essas tradições, por essa necessidade de alimentação da população. E ele percorreu áreas diversas do estado, cada uma com suas características, mas são todos um queijo só. Né? Então, eu sinto assim, o principal desse queijo que eu sinto, que é uma realização minha, mas ele carrega uma história muito pesada, de 300 anos praticamente, que não tem como você escapar. Ele pesa sobre você, essa história. Então, você não desvia do queijo, você só melhora, né? Então, isso eu achei muito interessante. Então, é isso, mais ou menos, a história. Eu acho que é uma história, assim, ainda muito recente. Nós temos 5 anos de produção. Eu fiz um treinamento na época com o Alexandre Honorato, um produtor que tem hoje 30 anos de produção, e a gente aprendeu muito. Então, eu vejo que 5 anos ainda nós somos ainda um produtor verde, né? Uma criança. Tem muito para aprender e a gente está aprendendo todo dia. Né? Mas esse legado do queijo é importante. Ele cria no queijeiro, no produtor de queijo, uma missão de continuidade. Eu não peguei legado da família produzindo esse queijo, mas eu tenho que deixar para frente. Não posso desviar dele. Né? Aí a gente viu um capítulo aqui, mas eu queria ouvir um outro capítulo. Né? Toda a dificuldade que ele passou, mas tem alguém por trás disso. Então vamos ouvir o outro capítulo. O sonho do Eduardo, que eu sonhei junto, né? Esposa entrou de cabeça no projeto dele. E hoje eu sinto assim motivo de muito orgulho. É um trabalho em equipe, é um trabalho hoje que envolve a nossa família toda, as filhas, o genro. Então é um motivo assim de muita alegria. Eu não posso falar que eu fico sempre emocionada. Mas então eu fico muito honrada de estar nesse projeto com o Eduardo, porque eu sinto que a gente está produzindo um queijo que tem toda essa história atrás, tem toda essa tradição, e é um queijo que eu, como uma mera cliente, amo. Então eu falo que né? eu falo que é um produto que para mim eu vou nas feiras com o Eduardo, participo muito nas vendas, e para mim é muito fácil vender uma coisa que eu amo. Então realmente é um produto que a gente vê que o consumidor gosta, então a gente fica muito satisfeito de levar um produto que está tendo uma aceitação muito grande, e eu acho que o queijo é o nosso título, né? O mineiro é o queijo, é um produto que nos representa muito. Então eu tenho muito orgulho e estou muito feliz, principalmente de estar com tantas pessoas apoiando e devo ao queijo lugares que eu nem imaginava de estar como aqui. Então, eu só tenho que agradecer a oportunidade e falar que tenho muito orgulho de ajudar na produção do queijo. Eu brinco que a Beatriz, quem é mais antigo vai lembrar, nas feiras ela incorpora a Dona Xepa. Ela chega, a gente participa em feira da Assembleia, o pessoal, deputado, gente que já é cliente, pergunta: sua esposa não veio? Quando ela chega, né, ela põe para funcionar a barraca. Né? Isso é porque eu gosto do produto, então é fácil vender. Então eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, a presença de todos. Só agradecer. Bom, ano passado, coroando aí esse trabalho, que não é um trabalho fácil, né? Lá no sítio, o pessoal começa às 6 da manhã, a gente não começa muito de madrugada, mas vai até 6 da tarde. Ano passado nós ganhamos medalha de prata no concurso Queijo, no Prêmio Queijo Brasil, e esse ano ganhamos medalha de ouro.
Então não está ruim, né? Como é que o mineiro fala? Não está ruim, Como não. diz um amigo meu, o mineiro, quando elogia, fala assim, ó, seu queijo não é ruim, não. Viu? Então eu acho que ele não é ruim, não, porque a gente tem agradado, né? Ele tem um paladar equilibrado, né? Não é um queijo muito forte. Como diz Beatriz nas feiras, ele vai do cafezinho ao vinho. É o slogan dela para vender, né? Do cafezinho ao vinho. Então, esse prêmio a gente fica assim, feliz de estar dando resultado, né? Você e Beatriz, 5 anos é muito pouco tempo para chegar a esse padrão de excelência. Só de olhar para o queijo a gente já vê. Então, de fato, compartilhar esse momento e ver esse empreendimento tão premiado já, tão vitorioso, nos honra muito, porque o turista hoje está chegando em borbulhão a Minas Gerais. Ele precisa achar esse retorno que a gente está dizendo, Minas tem preciosidades, então é preciso ter produtores comprovando isso, né? Mas eu queria falar um pouquinho, que nem era exatamente, só para pontuar isso, mas é que em 2015, a mamãe foi homenageada, eu falo, no palco do mundo, pela Salgueiro. Então, ela foi homenageada no Carnaval. Então, ser homenageada no Carnaval do Rio de Janeiro é também para poucos, não é? E é para poucos. Então, tanto que o tema da Salgueiro era Saberes e Sabores dos Quintais na Sapucaí. Então, foi construída toda a história, toda baseado nesse livro, todo um estudo sobre a formação da cozinha mineira, a contribuição indígena, a contribuição africana, a contribuição europeia. Tinha carros maravilhosos, um deles era dos diamantes, assim, por causa da questão da mineração. Tinha carros doloridos, que era os navios negreiros. Então, narrava, abria com uma coisa dos índios, um bicho de taquara, que era uma fonte alimentar indígena, e eu fechava o carnaval com um carro feito para homenageá-la. E agora, por fim, nós temos a honra de ter, às portas do Mercado Central, uma escultura em bronze da mamãe. Eu falei que ela se veste de bronze, né? É uma grande honra aqueles que se vestem de bronze, porque é eterno, né? Então, levantar mais essas duas, que só confirmam a grandeza do legado dela, né? Bacana. Rai, obrigada por colocar isso, porque, de fato, nós somos 11 irmãos, então todos nós temos máximo orgulho da mamãe. Cada um tem uma mãe dentro dele e quer protegê-la e divulgá-la, mas eu cuidava da casa que ela fundou em primeiro lugar e continuo lá, inclusive. E aquilo trouxe para mim, com a partida dela, um sentimento assim, a mamãe era uma mulher poderosa, de olhar assim, luminoso. Eu sempre fui miúda, tímida, e assim, ficou um legado meio... De repente, a mamãe partiu assim, como... Assim, daquele jeito que a gente tem que pedir a Deus para também nos levar. Assim, ela levantou e partiu, assim, sem sofrimento, sem nada. Então, inclusive, não foi uma partida que nós muito mais agradecemos do que sofremos. Até hoje é assim, a gente tem uma gratidão de vê-la assim, sem sofrimento nenhum. Mas foi de repente. E ela, com esse nome todo, como você falou, isso pôs na nossa mão uma responsabilidade muito grande, sobretudo sobre mim, porque eu estava no lugar onde tudo acontece com a marca Dona Lucinha. E eu achei, tudo tem um ciclo, tudo tem um tempo. No primeiro momento eu pensei, tudo tem um tempo. Então eu estava sempre na sombra dela. Mas eu não sei, eu acho que foi ela própria, pensando assim do que significa a morte, é só uma mudança de estado. Eu creio que, de algum modo, a mamãe me fortalece, nos ensinou, porque eu fui vendo que foi desabrochando dentro de mim uma vitalidade, uma confiança. Nossa! A massa estava doida para experimentar. Nossa! Ó, eu vou terminar essa fala para comer o queijo. Mas foi desenvolvendo em mim uma confiança, uma coisa, e foi assim muito de repente tudo acontecendo. Aí, muito pouco tempo depois da partida dela, a mamãe ajudou muito a criar, nos primeiros momentos daquele programa Terra de Minas,
ela foi assim consultada insistentemente com a Juliana Vasconcelos, que concebeu o programa. Então, ela era uma consultora, assim, participou muito. E o Terra de Minas estava fazendo 20 anos, muito pouco tempo depois da morte dela, e veio me procurar. A gente queria ter um programa com uma participação para fazer uma homenagem a ela. E eu tinha um conhecimento teórico da cozinha, assim, emocional e teórico, mas eu nunca fui assim de ir para a cozinha fazer nada. E a minha primeira experiência foi de cara. Assim, aí eu fiz canjiquinha para o Terra de Minas. Vocês podem achar aí na internet, teve uma coisa mágica, porque parecia que a canjiquinha era ouro, assim, sabe, derretido, dourada, brilhava. E eu tem uma coisa assim, que parece que tem ela muito dentro de mim, me ajudando, apoiando no ambiente da casa, as pessoas entram lá, sentem uma energia bonita, luminosa. Ela foi um espírito muito luminoso e elevado, então acho que isso contribui muito, sabe? E também essa coisa, eu chego aqui, ele veio, como é que é o seu nome? Veio aqui falar comigo, ele não conheceu mamãe, mas percebe os ecos dela, né? Ela ecoa a mulher boa que ela foi. Quando a mamãe morreu, vinha até a nossa casa, vinha muito até a mim, assim que eu estava sempre lá, pessoas que tinham ficha criminal, mas moravam na rua, mas vinham chorar, me abraçar, trazer o sentimento que a mamãe cumprimentava, alimentava. Vinha um secretário de Estado trazendo uma carta, uma condolência, vinha um artista. Gente, e até hoje é assim, assim, assim. Então, eu acho que eu falei, gente, como a Rai colocou, eu nem sinto que é peso, eu só sinto leveza, só sinto força que me leva, porque é tão belo, que é leve, não é difícil, é leve, é uma bênção, né? Então, agora vou comer queijo. Muito bem. Eu acho que isso foi também um fator que fez a coisa acontecer. Porque onde a gente produz o queijo, é um sítio meu e da minha irmã. Quando o papai comprou em Cachoeiro do Campo, a gente era menina. E eu lembro do papai comprar, não tinha nada. E a gente viu o sítio desenvolver, a gente cresceu lá, a gente casou, criou os filhos lá. Então, nos conhecemos lá. Nos conhecemos lá, você acredita? Já estava escrito. Então, em Bela. Dizem as más línguas que eu fiquei, quando eu conheci, eu fiquei de olho na terra. E Heloísa era testemunha, que no final de semana que eu conheci Eduardo lá no sítio, Heloísa estava lá. Então, a Heloísa é testemunha ocular também. Então, o sítio tem para a nossa família um valor sentimental muito grande, porque é um sítio de lazer, né? Foi comprado assim, e continua sendo lugar de encontro da minha família, da família da Adelaide. Então, a gente tem um carinho muito grande. E eu, assim, eu sinto que, às vezes, nos momentos difíceis que a gente passou, né, e que a gente, né, do dia a dia, eu senti uma força do papai lá que impulsionava. Então, eu acho que isso é muito relevante para a gente. E é um lugar que eu amo. Quando eu não estou ajudando alguma coisa lá da queijaria, eu estou no jardim. Adoro mexer com o jardim. Eu lembro da mamãe, esse amor ao jardim, eu peguei com ela. Então, assim, é um lugar que a gente reuniu. É a parte agora comercial, de produção, com a parte a sentimental, amorosa, que a gente já tem do espaço em si. E a maioria das pessoas todas que estão aqui são frequentadores do Sítio do Lobo, são amigos, que sabem que a gente tem aquele espaço mesmo para convivência, para receber, para os amigos e para a família. Então, eu acho que foi um casamento perfeito, de produzir num lugar que eu já tinha uma história. Eu brinco com o Eduardo que a fazenda lá dos avós dele, onde ele guarda toda essa lembrança de produção de leite, é longe toda a vida, tem que pegar uma estrada de terra. Eu falei, Eduardo, porque eu não sou rural,
tem o sítio desde pequeno, mas eu nem considero que o sítio é rural, porque é na beira da estrada. Aí eu falo assim, Elmer, Eduardo, se você fosse fazer esse queijo num lugar assim, que é um canto aí que eu tinha que pegar não sei quantos quilômetros de estrada de terra, não ia ser difícil. Então ali foi bom. Graças a Deus. Tudo conspirou a favor, está conspirando, com a graça de Deus. E a mamãe tinha uma coisa assim, eu vou falar duas coisas assim que eu acho muito bonito. O dia que ela inaugurou o restaurante, eu não sei se eu vou te responder em tudo, mas é o que está me ocorrendo. Ela, na véspera de inaugurar o restaurante, ela sentou com os funcionários, mandou fazer toda a comida, exatamente a que ia fazer, porque era buffet, né? Então, tinha um buffet de saladas, de sobremesas, cozinha da fazenda, cozinha do tropeiro. Eram 100 itens, era uma verdadeira festa da comida mineira lá dentro. E a mamãe, então, mandou fazer tudo tal e qual seria no dia seguinte, só para os funcionários. Falou, olha, essa comida que a gente vai vender é a mesma que nós todos vamos comer sempre. Sempre antes vai ter essa mesma. Porque, inclusive, vocês vão comer. Se tiver algum ajuste para fazer, uma coisa que está mais salgada, menos salgada, vocês já peneiram ali. Mas, e também se tiver gostoso, vocês vão saber muito mais vender. A mamãe era uma empreendedora nata, ela tinha uma visão. E outra, aí que eu acho bonito disso aí. Ela falou assim, e apontou para a porta. E eu quero dizer a vocês que amanhã, quando entrarem pessoas por aquela porta, eu quero que vocês recebam como se recebe uma visita, não como se recebe um cliente. Porque essa pessoa que está entrando na porta da nossa casa, ela podia estar ali, ó, tem um restaurante lá, tem outro lá. Ela escolheu a nossa casa. O fato de escolher é uma grande honra para nós. Então, ela já... Essa coisa que é tão próprio da mineiridade, que é a hospitalidade. Além dessa rica cozinha que nós mineiros temos, eu acho que vale até falar uma palavra sobre ela. A razão dessa cozinha mineira, eu vou usar uma expressão de brincadeira, tem tanto borogodó. Por que que ela tem? Tem razões históricas para isso. E também, tem o Marcos aqui que é historiador, inclusive fomos colegas também. Mas imagine esse território habitado por índios, tem uma forte presença africana por conta de ser a mão de obra para a atividade econômica que a coroa sempre desejou, e muitos europeus, sobretudo portugueses, na coisa da exploração, da atividade econômica da mineração, da vigilância. Tinha uma vigilância própria, imagine, sobretudo no distrito diamantino, porque minério e, sobretudo, diamante, os escravos podiam engolir, inclusive. Né? Então, tem todo um processo que precisava escoar, aqueles santos ocos, porque as pessoas na procissão levavam... Bom, então tinha um sistema de vigilância, uma presença muito grande do colonizador. Gente, eu divaguei aqui, porque que eu falei disso aqui? Dei uma devagada aqui, mas... aí, essa rica cozinha... para falar... O que tem nessa cozinha mineira que dá esse diferencial tão grande? Ela faz uma síntese étnica. Ela é tão africana quanto indígena, quanto europeia, de modo muito equilibrado. O que não acontece nas outras cozinhas, nos outros estados do Brasil. Se a gente mapear, do ponto de vista da formação do gosto, a cozinha mineira, a cozinha brasileira, você vai ver que o sul predomina um gosto europeu. No Nordeste, um gosto africano, sobretudo na Bahia e no Norte indígena, nativo. A cozinha do Sudeste, sobretudo a cozinha de Minas Gerais, ela é toda equilibrada. Há um prato que comprova essa tese, inclusive, frango com quiabo e angu. O angu é indígena, se faz do milho que é nativo. O frango veio trazido pelos europeus, o quiabo é africano. Então, você vê um prato com ingredientes de 3 continentes, habitados por 3 povos diferentes, de 3 raças, brancos, negros e índios. Então, é uma cozinha importantíssima. Então, essa coisa de falar desse trabalho que a mamãe viu, essa grandeza de dedicar essa cozinha, ela tinha entendimento que é uma cozinha universal, valiosíssima, importante. Mas eu dei essa devagada. Eu acho que a história me puxa um pouco quando eu vou falar, né? Então eu caminho entre o afeto e a teoria, né?
Então, eu não estou sem objetividade para te responder, mas só para finalizar, que como é que ela foi marcando o território em tudo. Ela entendia isso, ela entendia por todas as abordagens. E esses funcionários que ela serviu essa primeira comida, que ela queria que recebesse com o sentido da hospitalidade mineira, sabendo que ela estava trazendo uma cozinha riquíssima culturalmente e gastronomicamente, mas cada um deles, quando entrava no restaurante, iam a ela pedir a bênção. Mamãe abençoava um por um, fazendo o sinal da cruz. Ela tinha o hábito da maternidade dentro dela. Então, ela atuava de todas as maneiras, culturalmente, efetivamente, era brava também. Quando eu não trabalhava no restaurante, eu não era dada a comida, para falar a verdade, eu gostava era de ler, meu mundo era outro. E aí eu tive filhas gêmeas e minhas colegas falavam: Márcia, você gosta de dar murro em ponta de faca? Porque o restaurante está lá bombando, fila para todo lado, e por que você não está lá? Aí eu com filhas pequenininhas, e eu falei: mãe, eu estou querendo dar uma ajuda no restaurante. Ela falou assim: isso serve para vocês também. Porque a cozinha é vista hoje, sobretudo, todo mundo quer ser chefe, é glamuroso. Não é. É um trabalho rotineiro, diário, de dia após dia, domingo, sábado, domingo, feriado, carnaval, Natal, Réveillon. É a cozinha, é o equipamento que quebra, o ingrediente que não chegou. Mas é um prazer ao outro lado. Trabalhar com alimento é comunhão, alimento é vida, né? Então tem esses lados assim. Eu falei: mãe, eu estou pensando em dar uma ajuda no restaurante. Ela falou: você venha. Mamãe era brava, mas não pense que ganhar dinheiro com restaurante é fácil. Então eu falei: nossa, eu não estou bem-vinda aqui não. Eu pensei. Aí ela virou para mim na lata e já falou: Márcia, você vê como é que ela era. Eu tenho uma dívida com Oswaldo França Júnior, que é um grande escritor, nascido no Ser, contemporâneo dela, que viajava nos festivais que ela fazia, ia com ela. Vou fazer um parênteses, vocês me chamam a atenção para voltar para esse lugar aí, que eu vou falar a frase do França Júnior. Havia um movimento separatista em Minas Gerais, muito forte, para separar o Triângulo, na década de 90. Vocês devem saber disso. A mamãe foi para Brasília fazer um jantar com o título Para Unir Minas ao Molho Pardo. Você vê a visão que ela tinha de cozinha. Ela falava: na mesa, ninguém briga. Vamos abafar, acabar com esse negócio. Ela comandou um jantar no Clube do Congresso em Brasília com esse título, Para Unir Minas ao Molho Pardo. Então, é essa mulher que estava politicamente, ela tinha atuação também, né? E aí, voltando para a frase, o França Júnior andava sempre com ela, e ele recebeu um título muito grande de literário. Sabe Jorge, um brasileiro? Ele é autor desse livro, Jorge o Brasileiro, foi na Globo, passou um seriado maravilhoso, e ele estava recebendo um prêmio de literatura e foi chamado de Caneta de Ouro. Ele, no discurso dele, virou para a mamãe e falou: Dona Lucinha, a senhora, com suas panelas de pedra e suas colheres de pau, divulga mais Minas e nossa terra do que eu com a minha caneta de ouro. Então, você vê, aí ela tinha essa, e ela falou: Márcia, aí eu não era bem-vinda, ela falou assim: olha, eu tenho vontade de fazer uma homenagem ao França Júnior, você cuida disso para mim? Quer dizer, que ele morreu enquanto ela estava inaugurando o restaurante. Aí eu vim para nunca mais sair. Foi assim que eu entrei, aí foi assim que eu fui me envolvendo, comecei por uma coisa que eu amava, depois fui me dedicar a fazer o livro com ela, e é um aprendizado, como o Eduardo falou, conhecimento não tem fim, não se esgota. É um elemento, o leite. O leite tem só na França mais de 300 tipos de queijo, não tem? Então, de um ingrediente. E uma coisa que eu gostei muito que você falou, que a mamãe falava para as meninas, o simples é difícil. Angu é dos pratos mais delicados de fazer, porque se um angu cru, fica indigesta a comida, a panela tem que ser certa, o modo de mexer tem que ser certo. Né? Então, enfim, é muito o que falar. Desculpa que eu começo a falar e desenfreio. Está ótimo. Olha, hoje tem uma onda muito forte de fazer uma cozinha mineira contemporânea. Né? Eu acho que vai nessa linha de pensamento do que você está provocando com sua pergunta. A mamãe sempre entendeu o seguinte:
a cozinha formadora, os pratos formadores da cozinha mineira precisam ser preservados, com os mesmos modos de fazer. Modos de fazer o queijo do Cerro é registrado, e o queijo hoje das várias regiões, o Eduardo vai comprovar, o modo de fazer está registrado, porque você tem que ser guardião dos modos de fazer. Então, nós somos guardiões das receitas de raiz, desde o tempo dela. Ela fazia absoluta questão disso. Ela falava a forma de apresentar, tanto que agora não é mais buffet, desde a pandemia. Mas os modos de fazer, a sabedoria que tem naquilo que formou a tão querida cozinha mineira precisam ser preservados. Mas a cozinha mineira hoje tem essa tendência da cozinha contemporânea. Então, tem horas que a coisa desanda, tem que fazer a releitura do tropeiro. Inventam cada coisa para fazer tropeiro. Nem sempre a criatividade assim desenfreada é boa receita. É bom, a cozinha é lugar de criatividade, mas há que se preservar. Vocês imaginam que o japonês ia ficar fazendo releitura do sushi? O italiano vai fazer releitura? Quer dizer, tem que ter cuidado com essa tendência contemporânea, porque mais perde do que ganha. E o turista quer mesmo a cozinha, a experiência da qualidade, a experiência, sabe? Então, é um desafio, sabe? Mas nós, tem lugar, mamãe dizia isso, tem lugar, no mundo tem lugar para todo mundo. Então, eu acho que nosso papel, herdeiros do Dona Lucinha, o que ela sempre fez, é sermos guardiões desses modos de fazer tradicionais da cozinha mineira. Eu me proponho a isso. E eu acho que essa cozinha que a gente guarda, ela é pós-moderna, ela dialoga com a pós-modernidade. Hoje tem uma tendência vegana na alimentação. Pode ir no Dona Lucinha, que um vegano come muito bem, come canjiquinha, come banana da terra, come ora pro nobis, come chuchu, come cará, quer dizer, feijão. Isso é cozinha vegana de alta qualidade nutricional, né? Eu acho que é por aí. O queijo, muitas vezes, já brigou e ainda briga com a própria órgãos reguladores. Eles estavam querendo que esse fungo, que é natural, fosse um fungo padronizado, inoculado, comprado em indústria química. Olha isso. É acabar com o queijo, o queijo casca florida, né? Então, muitas vezes a gente briga com essa perda de tradição, briga até com órgãos públicos de regulamentação, que têm a sua utilidade, né, na preservação da segurança alimentar. Exato. Mas, por outro lado, se você não defende, você perde isso. Né? Que queijo que nós vamos ter? Né? Um queijo de 300 anos poderia acabar, né? E você vê que os caminhos do queijo estão cada vez mais tendendo a esse reconhecimento mundial, porque ele foi preservado os modos de fazer, não é? Com 5 anos não deu tempo ainda de ocorrer isso, de pensar em desistir, né? Eu, quando fui começar a produzir, nós fizemos visita não só a Lúcia, como mais 2 produtores. Um produtor lá em Araxá, um outro a gente visitou, ele mostrou a queijaria toda, depois fomos tomar um cafezinho na casa dele. Gostamos de tudo, mas lá a esposa dele falou assim: nós estamos vendendo tudo de porteira fechada. Poxa, eu vi uma história tão boa e já está querendo... Eu saí com aquilo, mas ele tinha muitos anos de produção, aquilo sempre me deixou preocupado, né? Mas acho que não deu tempo ainda. A gente tem dificuldades, né? Nesse meio tempo. O queijo é um alimento que vem de um ser vivo, né? Vem da vaca. E você produzir o leite é algo extremamente complexo, muito complexo. Parece simples, todo mundo produz no linguajar mineiro, todo mundo produz um leitinho, né? Vou comprar umas vaquinhas para produzir um leitinho, mas isso é uma atividade muito complexa porque é um ser vivo, né? Doenças, intempéries, né? Eu sei que é veterinário, mas não teve esse momento, não. Graças a Deus a gente segue animado com isso, né? Um parênteses. Ah, sim.
O negócio é o seguinte, não é que a gente pensou em desistir, não. Mas com um ano de queijaria veio a pandemia. Aí foi aquela paulada, porque a gente vendia em várias lojas em Belo Horizonte e, de repente, as lojas fecharam. Aí a gente, em um curto período, teve que se reinventar. Vender delivery, WhatsApp, Instagram. As filhas começaram. Aí a turma começou a ajudar, a turma moderna. Mas, assim, foi um baque, porque você tinha a produção indo para a loja, indo para o comércio, varejo. E, de repente, esse comércio fecha, a gente com um ano de queijaria, tendo que produzir, vender, né, para pagar as contas. Então, a gente foi um momento de muita apreensão, mas que rapidamente a gente conseguiu contornar, mas não foi fácil, não. Aí a gente contornou, as filhas principalmente, o Guilherme, o genro, começou a divulgar em grupos. Depois Venda Instagram. O Guilherme me deu assessoria, a gente começou a fazer anúncios, Facebook, Instagram, redes sociais. E hoje BH inverteu. Hoje aqui a gente vende praticamente só delivery. A gente entrega o queijo em casa. Às vezes a pessoa pergunta, eu queria seu queijo. Eu pergunto, onde você mora? No bairro X. Qual rua? Tal. Tem loja lá. Mas onde que eu nunca vi? Na sua casa. É porque entrega. Então, isso aí foi um baque para a gente, mas a gente conseguiu sair dele, né? Ouvindo eles falar aqui, eu como moderador, quero fazer uma nota de pé de página aqui. Tem um livro que foi escrito por um médico português que esteve em Ouro Preto, Mariana. Ele veio para cá em 1710 e foi embora em 1730. Ficou 20 anos aqui, andando em Mariana, Ouro Preto. Esse médico chamava Luiz Gomes Ferreira. Tem um livro dele que ele deixou, escreveu em Portugal, mas eu tenho uma cópia. Chama Erário Mineral. Nesse livro ele fala do problema nutricional daquela época da mineração, né, que os escravos tinham uma deficiência alimentar muito grande. Ele sugere algum tipo de alimento para suprir essas necessidades. E coincidentemente tem uma página do livro que ele fala da cura das juntas que as pessoas têm dificuldade na época, tinham. Ele recomendava macerar um queijo velho. Aí eu lembrei aqui agora. Pegava um queijo maturado, macerava com gordura de porco ou azeite de mamona, fazia o emplasto e colocava na junta de quem estava com problema. Essa é a receita desse médico, de usar um queijo como um medicamento, né? Se o livro dele foi escrito em 1730 e ele andou por aqui em 1710, quando você falou que estão 300 anos de queijo em Minas, esse livro, Erário Mineral, ele comprova isso, de que o queijo já estava aqui em 1700, né? E que a cozinha era importante na época da mineração, Mariana, Ouro Preto, onde ele viveu. Ele fala desse problema de deficiência nutricional que os escravos tinham. E alguns donos de escravos também. Então ele relata um monte de situações que ele encontrou. Então essa nota de pé de página que eu estou fazendo aqui é porque que vocês falando eu lembrei que existe, né, esse casamento da cozinha com o queijo há muito tempo, né? Então assim, isso é extremamente importante. Essas histórias é que fazem esse livro ficar bonito que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Então assim, eu acho que nós cumprimos aqui o papel de montar esse livro, né? Histórias muito bonitas, né, de perseverança, né, de atenção com a tradição, né, que eu acho que é o mais importante, que é o objetivo do nosso Centro de Referência do Queijo, é cuidar da tradição do queijo, né? Isso é o nosso grande legado aqui. A gente tem que trabalhar em função de manter esse modo de fazer o queijo, né? Essa tradição, a expressão maior da mineiridade é o queijo. Então, e a nossa cozinha também, viu, Marcia? Mas o queijo é cozinha, deve estar na alma. Obrigado a vocês por estarem conosco aqui hoje, né? Espero que na próxima quarta-feira vocês venham cá de novo. Vão ter mais história para contar aqui. Obrigado a vocês. Tá? Obrigado.